Lula arrega e diz que não vai mais ao encontro com Donald Trump por falta de agenda. Em uma jogada de mestre, Donald Trump deu um checkmate no presidente Luiz Bebasso do Lula da Silva. Durante seu discurso na ONU, Donald Trump disse que marcou um encontro com Lula, além de falar que gostou muito dele. Primeiro, vamos ao vídeo de Donald Trump. Estava aqui, eu encontrei o líder do Brasil a entrar aqui, eu falei para ele, nós nos abraçamos e as pessoas falaram, dá para acreditar nisso? Nós concordamos que nós vamos nos encontrar na próxima semana. Não temos muito tempo para falar, mas aqui, né, foi tipo 20 segundos. Mas nós conversamos e nós concordamos em conversar na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável e eu gosto dele. E ele gosta de mim. E eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto. Mas tivemos ali esses 30 segundos ali, foi uma coisa muito rápida, mas foi uma química excelente. Isso foi um bom sinal. Que tapa de luva, que jogada de mestre. Olha como o presidente e a esbanja, e na verdade toda a comitiva brasileira, ficam totalmente perdidos. O Lula vive falando para todo mundo que o Donald Trump não quer conversar com ele, que ele não quer negociar. Agora, o Laranjão do nada vem e fala para todo mundo ouvir que espera um encontro com o presidente Luiz Bebasso Lula da Silva. Claramente isso é uma armadilha. Mas o Trump encurralou o bebum e só deixou duas opções para ele: ir ao encontro com Donald Trump e correr o risco de ser humilhado, ou arregar e continuar com a narrativa que os Estados Unidos não quer negociar. E adivinha qual opção ele escolheu? É claro que foi a segunda. Lula arregou e disse que não vai mais encontrar o presidente dos Estados Unidos, pelo menos não de forma presencial. Segundo Mauro Vieira, o encontro de Trump e do bebum terá que ser de forma remota, porque, segundo ele, o presidente está sem espaço na agenda. Agora, me fala, qual compromisso seria mais importante do que negociar o tarifaço e tentar diminuir essa tensão diplomática entre os Estados Unidos e o Brasil? Provavelmente, ele tem que levar a esbanja para fazer mais compras e gastar o nosso dinheirinho. Ou quem sabe, que ele tem o compromisso mega importante de cuidar da horta do Palácio da Alvorada. Ou então, colher mais jabuticaba pro Trump. Sei lá, não dá para levar o Lula a sério. Mas uma coisa é certa, Lula morre de medo de encontrar pessoalmente com o Donald Trump. Agora, melhor que o Lula arregando de medo pro Trump são os militontos da Lula News, que quase tiveram um troço. Olha como a Andréa Sagui ficou feliz com a fala do Trump. Nem parece a mesma pessoa que chegava o Trump nos Estados Unidos há pouco tempo. Queria só colocar aqui a repercussão, porque eu acho que, ouvindo o Guga e a Sandra, eu me lembrei que serão feitos vários usos dessa fala de Trump. O que importa aqui para o governo Lula neste momento é o corte. Isso. É o que eles vão fazer nas redes sociais e de uma forma bem sucedida, com o Trump dizendo, tem ótima química, vai ser usado até em campanha, isso por óbvio. Como o bolsonarismo fez também de forma muito bem sucedida com várias falas de Trump sobre a família Bolsonaro. Isso é normal, gente, isso é da política. Então, concordo com você, Guga, não sabemos ainda onde é que isso vai dar, do ponto de vista comercial, mas politicamente já vai ter um uso, uma exploração positiva para o governo Lula, que estava só colhendo derrotas do governo americano até aqui, nas duas frentes, comercialmente e também politicamente. Eu fui conversar com fontes de Itamaraty e também com bolsonaristas do núcleo ali mais próximo do ex-presidente, tirando Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, que estão lá fora e são os responsáveis por essa interlocução junto ao governo americano e que produziram uma verdadeira barreira, impediram qualquer tipo de interlocução de outro ator político que não eles. Os demais bolsonaristas aqui no Brasil estão vendo como um balde de água fria para o bolsonarismo. Então, politicamente, foi uma derrota para o bolsonarismo hoje, essa fala do Trump, porque ele não precisava ter feito um elogio público. A Sandra lembrou bem de 2019, uma fonte do Itamaraty estava me dizendo que eles estavam esperando algum tipo de alinhamento, não nesse nível, no backstage, porque eles lembravam que isso sempre acontece e citaram o caso de 2019, quando o Bolsonaro diz Trump, I love you, e no relato até do Lauro Jardim, que foi quem deu a história na época, o Trump devolve dizendo, bom te ver.
E que a gente até brincou, qualquer coisa eu te aviso. Exatamente. Aquele meme, quando você diz eu te amo pra alguém, você não ama a pessoa, você diz, legal, qualquer coisa eu te aviso. Que foi a resposta do Trump. Esse é o primeiro... Essa você gostou, né, Merval? É um meme que rola muito nas redes sociais. E no Zap também. E 2 bolsonaristas me dizendo que desarma essa estratégia, a estratégia bolsonarista de dizer que eles têm um monopólio de interlocução com a Casa Branca. A conferir o que vem aí, tarifas, sanções, mas politicamente foi um golaço para o governo brasileiro hoje. Tudo que eles não queriam, Merval, era essa imagem de Lula e Trump na mesma foto, na mesma sonora, no mesmo corte. Então, assim, eles não querem, porque, obviamente, você tem uma exploração, como eu estou dizendo, política disso, que é do jogo, natural. O Paulo Figueiredo, ato contínuo à fala de Trump, foi às redes sociais dizer que Trump é um gênio, que ele... diz que o Trump gosta do Lula e que coloca o presidente brasileiro numa situação impossível, Valdo, porque na visão do Paulo Figueiredo, o Lula vai ter que ir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e restrita? Imagina, esse sujeito está completamente no mundo da lua, né? Que essa é a reação, o Eduardo Bolsonaro na mesma linha, né? Porque os dois, repito aqui, eles não querem perder esse monopólio da interlocução. E você fala do staff do Trump, e a Sandra bem comentou o Marco Rubio, na visão de integrantes do Itamaraty, eles acham que pode ter um outro efeito, que é dar uma, assim... Um freio de arrumação. Assim, você está enquadrado no pessoal dele. Vocês estão fazendo tudo isso para agradar o chefe, mas o chefe está dizendo que gosta do inimigo. E como é que nós vamos fazer agora? Estou dizendo que a expectativa é do Itamaraty, não estou dizendo que isso vai se confirmar. É só um relato de uma apuração que eu fiz. Cara, esse povo, sinceramente, é muito burro. A Sagui fala até em usar isso como campanha. Será que esse povo não entende sarcasmo? Ou eles são burros assim mesmo? O encontro deles deve ter durado no máximo 20 segundos, como o próprio Donald Trump disse. E eles acham mesmo que rolou tudo isso nesse curto espaço de tempo. A reação totalmente perdida do Lula e da esbanja prova isso. O Bebu ficou totalmente sem entender o que estava acontecendo, como se dissesse, o que esse cara está falando? Da onde que ele tirou isso? Mas para os militontos, isso foi uma vitória da esquerda. Meu amigo, o Trump é um gênio. Ele sozinho conseguiu dar um nó no Lula e na esquerda brasileira inteira. Agora me fala, como que o Lula vai falar que os Estados Unidos não quer negociar com o Brasil, sendo que ele pessoalmente foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos para conversar? E a cara do Donald Trump falando isso, para mim é a melhor. Ele faz uma cara de que sabe que encurralou o Lula e que agora ele não tem mais saída.